Fala galera, eu sou o Wesley, professor de Geografia e Atualidades. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem estiver assistindo esse vídeo agora, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, dá essa moralzinha, espalha pra galera, pra gente poder continuar contribuindo, pra gente continuar distribuindo conhecimento para todo mundo de maneira gratuita. E conhecimento é sempre legal e bacana, beleza? Então galera, hoje nós vamos falar sobre Guerra Fria. O que foi isso, essa Guerra Fria? Lembra daquela música famosa, conhecida? Uma guerra fria dentro do meu peito. É melhor deixar quieto, né? Eu como cantor é melhor continuar como professor mesmo. Mas lembra disso, Guerra Fria. O que foi isso, esse fato histórico, essa importância geográfica tão grande que foi esse acontecimento em escala global? Nesse contexto de Segunda Guerra Mundial, duas potências vão surgir. Quem são essas duas potências que vão surgir? Quem são esses dois países que surgiram como vitoriosos nesse conflito de Segunda Guerra? Vai surgir os Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, socialista. Por que os Estados Unidos? Os Estados Unidos, como eu falei a vocês, não teve o seu território bombardeado. Então veja que ele já saiu meio que na vantagem. A União Soviética também se envolveu, teve uma parte do seu território bombardeado, mas não foi tão grande, o estrago não foi tão grande como os outros países lá da Europa Ocidental. Então veja que surgem essas duas superpotências depois dessa Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos vai sair como vitorioso, vai sair como beneficiado. Por quê? No período de guerra, a gente está falando da Segunda Guerra Mundial ainda, nesse período de guerra, os Estados Unidos, eles ganharam muito dinheiro com a guerra. Por quê? Porque eles produziam muito navio, porque eles produziam muito avião para mandar para a guerra lá. Então veja que as superpotências europeias compravam armamentos, compravam aviões, compravam navios dos Estados Unidos. E os Estados Unidos vai só lucrando com isso, lucrando com isso. Quando a Segunda Guerra Mundial acaba, o que é que vai acontecer? Os países estão com o seu parque industrial praticamente todo destruído, a sua economia toda destruída, a população toda desmotivada, ou seja, os países estavam praticamente falidos. Quem é que vai surgir agora como potência mundial? Vai surgir os Estados Unidos e a União Soviética. Nesse período agora, quando você surge essas duas superpotências, a gente vai ficar conhecido, esse período vai ficar conhecido como Velha Ordem Mundial ou Bipolaridade Mundial. Então aqui nesse contexto de bipolaridade, os Estados Unidos vão criar algumas estratégias para exercer a sua influência, para atrair alguns aliados para o seu lado. Os Estados Unidos vai criar o chamado Plano Marshall. O que foi esse Plano Marshall? O Plano Marshall, pessoal, foi uma ajuda econômica, um pacote econômico para os países destruídos lá na Europa. Então os Estados Unidos chegou e fez, eu vou criar um pacote econômico e vou emprestar dinheiro a você. Então é aquele cara que chega e diz, e aí moral, beleza? Tá precisando de dinheiro, tô vendo que você tá com dificuldade, tá desempregado, não tem dinheiro, tá passando por necessidade. Vamos fazer o seguinte, fecha aqui comigo, cola aqui comigo, eu vou te emprestar o dinheiro, mas é o seguinte, você vai me pagar quando você puder, só que você vai pagar aquele velho juro, você vai pagar um jurozinho lá na frente. E outra coisa, quando eu precisar de você, você vai estar comigo, vai estar fechado comigo. Por quê? Eu estou lhe ajudando agora, beleza? Então eu vou lhe emprestar um dinheiro e você vai ficar colado comigo, vai ficar fechado comigo, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, fechou. Então, basicamente foi isso que os Estados Unidos fez. Criou o Plano Marshall, um pacote econômico para ajudar os países destruídos lá na Europa. Só que, na verdade, essa ajuda econômica é como se fosse comprando. Eu vou lhe emprestar o dinheiro, eu vou lhe dar o dinheiro, lhe dar não, né? Emprestar o dinheiro, mas você vai ficar do meu lado. Numa futura guerra contra a União Soviética, se eu me envolver numa guerra contra a União Soviética, você vai ficar do meu lado, beleza? Então, até aí tranquilo. Só que a União Soviética não vai ver isso e vai ficar caladinho. Poxa, os Estados Unidos está ganhando aliado. Os Estados Unidos está ganhando território, está ganhando influência na Europa. E eu vou ficar por trás, eu vou perder isso. Não, a União Soviética cria também uma ajuda econômica. Cria um pacote econômico para ajudar os países também e atrair alguns aliados para o seu lado. Então ele vai criar o chamado Comecon. Perceba essa diferença. Plano Marshall era um pacote econômico dos Estados Unidos. Era um pacote econômico capitalista. O Comecon era um pacote econômico, uma ajuda econômica do lado socialista, do lado da União Soviética. Então a União Soviética chegou lá e também fez aquele mesmo papinho, cantou os países. E aí, moral, vamos lá, chega junto, eu vou lhe emprestar aqui um dinheiro, você vai ficar do meu lado, tá fechado comigo. Então assim o mundo começou a fazer o quê? Ficar dividido. O mundo já começou a ficar rachado nesse contexto de bipolaridade mundial. Até aí tranquilo, né?
Outra coisa que vai acontecer, nesse nascimento dessa Guerra Fria, vai surgir uma grande rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética, como a gente já vinha discutindo. Dois países com influência, dois países com armas atômicas, dois países com grande arsenal, dois países com muito dinheiro. Então surge essa rivalidade. Veja que eles saíram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, mas agora um vai ficar bicando com o outro. Um vai querer passar a perna no outro para poder se tornar hegemônico, para poder se tornar o país mais poderoso do mundo. Então é nesse contexto que surge a Guerra Fria. Por que esse nome Guerra Fria? Porque não houve de fato um conflito armado, não houve de fato uma guerra entre esses dois países. Por quê? Porque eles já viram que na Segunda Guerra Mundial os países ficaram como? Todos destruídos. Então eles perceberam que a guerra é um erro. Eles não iam cometer esse mesmo erro. Até porque os dois países tinham bombas nucleares, tinham armas atômicas. Então, se acontecesse essa guerra de fato entre esses dois países, provavelmente a gente não estaria aqui. Nem eu estaria dando essa aula para vocês, nem vocês estariam aí assistindo, porque não existiria mais vida na Terra. Beleza? Então aqui o contexto, ó, de Guerra Fria. Por que esse nome Guerra Fria? Porque não houve um conflito armado, de fato, entre essas duas superpotências mundiais. Algumas características dessa Guerra Fria, para a gente entender mais esse contexto, para a gente entender mais esse fato histórico. Uma das características, pessoal, era uma guerra tecnológica, uma disputa tecnológica entre Estados Unidos e a União Soviética. Quando os Estados Unidos ia lá, criava um satélite, a União Soviética ia lá e criava um satélite também, para poder espionar o território do outro. A União Soviética criava um jato mais potente. Os Estados Unidos investiam muito dinheiro para poder criar um jato mais potente também. Então existia essa disputa tecnológica muito forte. Outra característica, a busca por aliados, como eu falei a vocês, né? Eles influenciavam o país, compravam a influência dos outros países, ajudavam o país para ter influência, para apoiar o lado deles. Era uma característica também dessa Guerra Fria. Veja que o mundo vai ficar dividido realmente em dois lados. O bloco capitalista, ó, azulzinho, veja que o Brasil vai apoiar o regime capitalista, vai apoiar os Estados Unidos, e veja que essa parte vermelha aqui vai apoiar o regime socialista da União Soviética. Aqui no continente americano, Cuba vai ser um exemplo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Cuba ficou do lado socialista. Veja que ousadia da poxa de Cuba. Uma ilhazinha minúscula, pequenininha aqui, ó, do lado do maior inimigo da União Soviética. Então ele diz, ó, eu vou apoiar o seu inimigo. Por quê? Porque eu estou do seu lado aqui, eu estou bem pertinho, eu vou apoiar. Eu vou mostrar que eu sou o cara ousado. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, sobre esse contexto. Vamos para outras características dessa Guerra Fria também. Outra característica, a corrida armamentista, como eu falei a vocês. Além de uma corrida tecnológica, além de uma corrida por aliados, a gente vai ter também uma corrida armamentista. Então, cada vez mais eles se aprimoravam, cada vez mais investia bastante dinheiro na parte de exército, na parte de armamento. Por quê? Porque um ficava sempre com medo do outro, porque um ficava sempre ameaçando o outro. Foi um período muito tenso, beleza? Outras características aqui também, ó, é a corrida espacial. Nesse período de corrida espacial foi onde o homem conseguiu chegar à Lua. A União Soviética mandou o primeiro jato, a primeira espaçonave para fora da Terra. Os Estados Unidos vai lá e tenta também mandar. A União Soviética consegue enviar o primeiro ser vivo fora da Terra, foi a cadelinha Laika. Aqui foi o primeiro ser vivo a sair da Terra. Os Estados Unidos não quis ficar por baixo, os Estados Unidos não quis perder essa disputa, essa corrida espacial e mandou o primeiro homem para a Lua. O primeiro homem a pisar na Lua foi um americano, certo? Então existiu esse contexto aqui de corrida espacial também na Guerra Fria. Outra característica, ó, a espionagem, como eu falei a vocês, né? A CIA, representante do sistema capitalista, representante dos Estados Unidos, e a antiga KGB. Então existia muita espionagem. Existem muitos filmes que retratam isso. 007, fala de muitos filmes assim que fala dessa espionagem, né? Fala daquele filme de Rambo também, conta essa história, né? Do mocinho americano que vai lá resgatar os soldados dos países aliados do sistema socialista. Então existia muito isso, de espionagem, essa disputa tecnológica, corrida armamentista nesse período de Guerra Fria. Outra característica que eu falei a vocês, que na Guerra Fria não houve conflito armado entre as duas superpotências, mas houveram também conflitos isolados, apoiados por essas superpotências. Percebam que Estados Unidos e União Soviética não se envolveram em guerra um com o outro,
mas os dois apoiaram guerras, apoiaram aliados em guerras. Uma dessas guerras mais famosas que a gente vai ter nesse contexto de Guerra Fria vai ser a Guerra da Coreia, entre a Coreia do Norte, socialista, e a Coreia do Sul, capitalista. Outra guerra também, outro fato que ficou marcado também, não chegou a ser uma guerra, mas um fato que ficou marcado, um conflito que ficou marcado nessa história, que é um símbolo desse período de Guerra Fria, é a divisão da Alemanha. Berlim, ela vai ser construído um muro dividindo a Alemanha. Veja que coisa louca, você construiu um muro dividindo uma cidade inteira. Então, quem ficava de um lado do muro era socialista, quem ficava do outro lado do muro era capitalista. Então, existia vigilância 24 horas para não poder deixar as pessoas passarem de um lado para o outro. Foi um fato que ficou bem marcante nesse período aqui de Guerra Fria. A Cuba, como eu falei a vocês, a gente vai falar de Cuba, que foi uma ilhazinha bem ousada, que disse, olha, eu vou me rebelar e eu vou apoiar o regime socialista. Eu sou vizinho dos Estados Unidos, mas eu vou apoiar o regime socialista. Eu vou defender a União Soviética. Também é um fato que vai ficar bem marcado aqui também, nesse período de Guerra Fria. Também a Guerra do Vietnã, um país pequeno, de regime socialista, vai enfrentar os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai perder essa guerra para o Vietnã. É uma das maiores derrotas, uma das derrotas mais vexatórias dos Estados Unidos. Nesse contexto todo de guerra, os Estados Unidos vai perder a guerra do Vietnã, defendida, apoiado pelo regime socialista, beleza? Então aqui algumas ilustrações na Guerra do Vietnã. Isso aqui é uma ilustração bem famosa, onde os Estados Unidos vão passar com aviões em cima das florestas, jogando lá um veneno para matar praticamente todos os soldados vietnamitas, chamados Vietcongs, mas mesmo assim o Vietnã vai conseguir sair vitorioso nesse conflito contra os Estados Unidos. Então perceba o seguinte, na Guerra Fria não houve uma disputa diretamente entre as duas superpotências, mas houve o quê? Conflitos isolados, conflitos apoiados por essas duas potências, beleza? Como eu falei a vocês, eu prometi a vocês que ia falar um pouquinho sobre Cuba. Cuba, aquela ilha pequenininha, fica vizinha aos Estados Unidos, ela se rebelou. Ela mostrou-se apoio, ela foi lá e declarou apoio à União Soviética, declarou apoio ao regime socialista. Então, o que foi que aconteceu nesse período? O mundo foi o período que o mundo sentiu mais tensão. Foi aquele período mais tenso nessa fase de Guerra Fria. Por quê? Porque os Estados Unidos instalou uma base militar lá na Turquia, bem pertinho da União Soviética. A União Soviética não ia ficar por trás, fez o quê? Eu vou instalar uma base militar também aqui, vizinho aos Estados Unidos. Eu vou instalar uma base militar no território de Cuba. Os Estados Unidos não aceitou isso, disse que se a União Soviética trouxesse esses navios para cá, trouxesse esses mísseis para cá, iria eclodir uma guerra mundial mais uma vez. Então esse fato ficou conhecido como crise dos mísseis. Foi o período mais tenso, foi o período onde a gente esteve mais próximo de uma guerra de fato entre Estados Unidos e União Soviética, certo? Graças a Deus isso não aconteceu, essa guerra. A União Soviética meio que recuou um pouco e a gente não chegou de fato a esse conflito, a gente não chegou de fato a essa guerra. Então, Guerra Fria, pessoal, foi isso, um conflito de duas superpotências que surgiram depois da Segunda Guerra Mundial, onde o mundo ficou dividido em dois, por isso que a gente chama de bipolaridade mundial. Essas superpotências não se envolveram diretamente, por quê? Porque as duas superpotências tinham armas nucleares. As principais características desse período de Guerra Fria, como eu falei a vocês, corrida espacial, corrida tecnológica, corrida armamentista, busca por aliados, Estados Unidos com o Plano Marshall, a União Soviética com o Comecon. Os Estados Unidos criou a OTAN, o Tratado do Atlântico do Norte, então um exército praticamente formado por todos os aliados dos Estados Unidos. A União Soviética, para não ficar por trás, criou o Pacto de Varsóvia. Então, a OTAN era como se fosse um exército que defendia os Estados Unidos e o Pacto de Varsóvia era como se fosse um exército que ia defender os interesses da União Soviética. Então, veja que essas são as principais características da Guerra Fria. A Guerra Fria ela vai acabar em 1989, basicamente quando o Muro de Berlim é derrubado. Ela acaba de fato mesmo em 1991. Mas essas são as principais características da Guerra Fria. A gente vai falar dos desdobramentos, do fim da Guerra Fria numa aula mais para frente. Aí é onde a gente vai falar sobre a nova ordem mundial. Mas Guerra Fria, as principais características foram essas que a gente falou, beleza? Mais uma vez, dá uma moralzinha, se inscreve no canal,
curte, compartilha, espalha pra galera e vamos continuar estudando, porque se você quer moleza, papai, mastiga a água, viu? Valeu e até a próxima!